Nós vamos conversar aqui um tema muito especial que é o chamado multiplicadores de Lagrange. Professor, cheguei aqui bugado, mas eu não sei nem para que serve esse carinha. Multiplicador de Lagrange é um método para você obter o valor ótimo, a otimização, que é o chamado valor máximo, valor mínimo. Imagina que você tenha uma função lucro, essa função lucro tenha duas variáveis e você tem uma condição, por exemplo. E aí você tem que obter o valor máximo sujeito a um vínculo, sujeito a uma condição, e nós utilizamos o chamado multiplicador de Lagrange. Na aula, irei fazer vários exemplos. Vamos começar aqui do simples, e a gente vai melhorando devagar, de modo que você entenda legal esse tema aqui, que é muito legal, que é para obter. Né? Para que serve isso? É um método para maximizar ou minimizar uma função, que é achar o seu valor máximo ou mínimo, mas sujeita a uma condição, a um chamado vínculo, que é essa minha G bem aqui que eu vou comentar já já. O método vai se basear apenas em você saber achar o vetor gradiente. Aqui você tem o gradiente de f, tem uma função f, tem uma função g, eu irei calcular o gradiente de f, o gradiente de g, e existe esse lambda bem aqui, que é o nosso multiplicador de Lagrange. Tá bom? Então é isso que a gente vai conversar e eu vou te explicar ainda o que significa isso geometricamente para você entender legal. Mas vamos devagar? Primeiro vamos aprender a utilizar e eu escolhi um exemplo aqui bem simples para você entender. Vamos lá. Encontre dois números que a soma seja igual a 50. Pera aí lá. Um número eu não sei quem são esses dois números. Vou chamar um de x e um outro de y. E o que é que eu quero obter? Eu quero obter a soma, né? Eu quero obter o produto máximo. Ele fala o seguinte, tem um número x, olha lá, os números, um é x, coloque aí no seu caderno, um é x, o outro número é y. X mais y tem que dar 50. É isso que eu estava falando para você, que é a minha condição, é o meu g. Esse meu g que aparece aqui é o meu vínculo, alguns professores vão chamar de vínculo, é a minha condição, que a soma desses dois números vale 50. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que a multiplicação, que é produto? É a multiplicação. Eu quero que a multiplicação desses números tenha o maior resultado possível. Aí alguém pode parar e dizer, professor, já sei. 10 e 40? Por quê? Porque 10 mais 40 vai dar 50. Legal. Mas será que quando eu multiplicar é o maior resultado possível? Essa combinação que você escolheu, 10 e 40, está correto. Né? 10 mais 40 vai dar 50. Mas eu não quero qualquer combinação. Eu quero aquela que a multiplicação tenha um valor máximo. Eu estou te dizendo que eu vou ter aqui uma função. Vou chamar a minha função bem aqui de f. A minha função f, deixa eu colocar uma outra cor. A minha função f é o que eu quero. Nós chamamos, e alguns professores vão colocar esse nome, de função objetivo. O meu objetivo é o quê? Achar o resultado máximo dessa minha função bem aqui. Então, aqui eu tenho a função f de xy igual a x vezes y. O produto é máximo. Essa é a minha função. Que muitos alunos não conseguem ler o enunciado e trazer para a linguagem matemática. Essa é uma grande dificuldade. E agora sim, eu consegui. Porque eu sei que eu posso usar Lagrange. Porque Lagrange quer máximo e mínimo condicionados. Condicionados vai ter uma condição, que é essa condição que x mais y é 50. E qual é o procedimento? Você vai lá no vínculo, que é esse cara bem aqui, essa é a minha condição. Você vai fazer um favor. Vai jogar todo mundo para um lado só. Para o primeiro membro, todo mundo. Você vai jogar, vai ficar assim. X mais y menos 50. Joguei. Esse cara bem aqui, é ele que eu vou chamar de G. Na teoria, quando você estudou, pegou algum livro aí, apareceu um G. Esse nosso G é esse cara bem aqui. Está aqui o meu G. X mais y menos... Por isso que aparece aqui nos livros, G de xy igual a zero. Por que eu vou igualar a zero? Não. É que você tem um vínculo, joga para um lado só, e esse primeiro membro você batiza por uma função G. Então, aqui está a minha função G. Deixa eu colocar aqui para você, ó.
está aqui o nosso g de xy, x mais y menos 50. Só que eu preciso que você faça duas coisas agora. O gradiente de f, o gradiente de g. Perguntando ou não, você tem que fazer aqui o meu vetor gradiente. Prof, eu esqueci quem é o vetor gradiente. O vetor gradiente, vou colocar bem aqui. O gradiente de uma função é formado pela derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Pode colocar o d rho, aquele d redondo, né? Aquele d ao contrário, parece um 6, que é a derivada parcial, mesmo esquema. Eu estou te dizendo que eu tenho que chegar aqui, achar o gradiente de f. Vamos lá. Gradiente de f. Ah, professor, já sei. Você falou que o gradiente é formado pelas derivadas parciais. Sim. Vamos derivar essa f em relação a x primeiramente. Derivando em relação a x, derivada de xy em relação a x. Deriva o x, que é 1. Só que o y sai, que ele é número. Que quando você deriva em relação a x, o y sai, que eu chamo de teorema de Namarra, tiro o y Namarra e só deriva o x. Então, y saiu, derivada de x é 1. Então, vai ficar assim, y vezes 1, que é y. E eu vou derivar agora em relação a y. Derivada de y vale 1. E o x saiu. Então, ficou x vezes 1, que é apenas x. Agora, eu vou derivar a minha g. Mesmo esquema. Vou derivar g em relação a x, em relação a y. Ah, só que a derivada de x é 1. De y é 0, de 50 é 0. Em relação a y, a de x é 0, a de y é 1 e a de 50 é 0. Então, aqui você tem o vetor gradiente. Após você obter o vetor gradiente de f de g, você vai jogar aqui no nosso multiplicador, na relação. Né? O multiplicador de Lagrange é o lambda, mas é essa fórmula, é essa propriedade, que na verdade está dizendo geometricamente que os vetores são vetores paralelos. Isso está dizendo isso. Depois a gente vai tentar entender essa história, porque o vetor gradiente é paralelo ao vetor g, bem aqui, ao gradiente g, que é o vetor. Os vetores gradientes são paralelos. Quando você tenta achar um máximo sujeito a uma condição. Essa relação está dizendo isso. Agora vem cá, eu vou substituir aqui. Vai ficar assim. Gradiente de f, aí você coloca, gradiente de f, o Mura fez aqui, deu yx. O gradiente aqui, lambda, vezes o gradiente de g, 1 e 1. Ficou bem fácil. 1 e 1. Aqui você vai ter o seguinte, deixa eu arredar esse aqui, para não empatar a sua anotação aí. Deixa eu colocar bem para cá. Aqui você vai ter o seguinte, yx igual lambda vezes 1. Você multiplica, normal, na boa, sem onda. Lambda vezes 1, lambda vezes 1, lambda. Só que eu estou dizendo que esses dois vetores são iguais. Quando é que dois vetores são iguais? Quando o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo. Duas matrizes iguais, que vetor linha é uma matriz linha, né? O vetor na forma de linha é uma matriz. Então, você vai ter aqui que o meu y vale x. Meu y vale x. Você entende por que eu falei direto? Y vale x? Porque y é lambda. Se y vale lambda e, por sua vez, o x é lambda, então, o lambda é o valor do... Tá na cara, né? Y é lambda. X é lambda. Então, meu lambda está dizendo que o x e o y são iguais. Eu vou igualar os lambdas. Então, aqui eu tenho que x é igual a y. E, pelo incrível que pareça, acabou a nossa questão. Porque aqui eu utilizei a ideia de Lagrange aqui, achei a informação que lambda era x, que y, né, era o lambda, então x e y são iguais. E aí, mas por que isso vai ajudar? Porque eu tenho uma condição. Após chegar aqui, você vai lá no vínculo. Você diz assim, mas Mura, mas nós temos uma condição. Vou colocar bem aqui. Qual é a condição? É o vínculo. Mas, prof,
o meu x mais y tem que dar 50. Só que você acabou de achar o valor do x e do y. Você afirmou que x é igual a y. Então, onde aparecer y, eu posso colocar x no lugar. E aí, matou. X mais x, 2x, igual a 50. Passa o 2 dividindo. 50 dividido por 2 vai dar 25. Opa, mais y é igual a x. Então, se o x é 25, logo o meu y também é 25. E eu achei. Resposta da questão. Você coloca aí, ó. Resposta. Quem são os números que a soma dá 25, ou melhor, a soma dá 50 e a multiplicação dá o valor máximo? Os números são 25 e 25. Pode observar, se você somar, vai dar 50. E se você multiplicar, vai dar 625, que é o máximo valor da multiplicação de dois números, quando a soma é 50. Então é isso que é chamado multiplicador de Lagrange. É isso que eu quero que você entenda na aula de hoje, essa nossa ideia bem aqui. Show de bola? Anote aí, rapidola. Antes da gente passar para a questão seguinte, esse desenho que apareceu aqui no meu lado bem aqui, ele não está à toa bem aqui só para ficar bonitinho a imagem. Também para ficar bonitinho a imagem. Mas para você entender o que quer dizer essa história que eu falei agora, que os meus vetores são vetores paralelos, o vetor gradiente da f e o gradiente da g. Na verdade é o seguinte, essa minha função f de x, y é uma função que está no espaço. Né? Aqui é o meu z, ó, z igual a xy, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma superfície, imagina aí uma montanha, você pode imaginar uma montanha. E esse meu x mais y igual a 50, ele não está no espaço, ele está somente na base. A ideia nossa, quando a gente vai falar de multiplicador de Lagrange, é pensar nas chamadas curvas de níveis. Moura, não sei o que é uma curva de nível. E quando eu tenho uma montanha, eu posso ir fatiando essa montanha e depois olhar por cima, ver o chamado mapa de contorno, que é formado pelas curvas de níveis lá, quando você dá uma olhada por cima. A ideia que eu quero que você entenda é o seguinte, eu tenho uma função, não precisa ser essa aqui, tá? Eu tenho uma função, essa minha função com duas variáveis, é que z igual a ela. Então, é uma superfície. Quando eu sair fatiando, eu vou olhar minha curva de nível lá embaixo. Também aqui eu tenho, por exemplo, as minhas curvas de níveis. Então, eu vou colocar uma para exemplificar, só para você sacar legal a nossa ideia. Então, eu tenho aqui, peguei a minha montanha, é importante você entender, eu vou fazer mais aqui, ó. Tenho várias curvas aqui, ó, são chamadas curvas de níveis, mapa de contorno, só que você tem um vínculo, que é uma amarração. Isso aqui eu estou olhando lá no plano bidimensional, lá na base. Lá na base eu vou ter uma curva, que é esse meu x, é a condição, é meu vínculo aqui. Então eu vou ter aqui um vínculo, deixa eu colocar uma outra cor, pode ser lilás. Então aqui eu vou ter o meu vínculo, deixa eu ver se sai legal. Tá aí, tá bom. Eu tenho esse vínculo aí, não precisa ser esse desenho, pode ser outro desenho. Eu tenho aqui a minha f, são as curvas de nível aqui de f, só para você sacar, diferenciar. Vamos colocar de vermelho, né? Para combinar. Eu tenho aqui a minha f, lá na base, olhando lá na base, as curvas de nível da f, e eu tenho aqui o meu vínculo, que gerou lá no espaço bidimensional esse desenho, por exemplo, aí. Só que acontece que nesse ponto aqui, que seria um cara que eu quero achar o valor máximo, mínimo, não sei se você lembra, quando você estudou cálculo, por exemplo, cálculo 2, alguns estudam em cálculo 2 isso, quando você quer ir na direção do máximo, você cola no vetor gradiente. É o vetor gradiente que vai te levar na direção do máximo. Ele é o caminho para o valor máximo da função. Então eu quero que você entenda que essa minha f, aqui eu botei gradiente, mas era só f. Bem, aqui a minha f, eu vou ter dessa f um vetor gradiente. E dessa g, eu vou ter também um vetor gradiente. Não precisa ser para esse lado, pode ser para o outro lado. Eu tenho um gradiente bem aqui, eu tenho outro gradiente bem aqui da g. E eu quero que você entenda
que quando eu estiver interessado no valor máximo, agora eu vou colocar o gradiente da f, né, sujeito a esse vínculo aqui, que é a minha g, nesse pontinho bem aqui, esses dois vetores serão vetores paralelos, porque aqui há uma coincidência lá nesse vínculo. Então, o vetor gradiente de f, nesse ponto aí, que é o meu candidato a máximo, a mínimo, por exemplo, ele vai, e o vetor g, o gradiente de g, eles têm a mesma direção, aqui o lógico sentido aqui oposto, né? Um pé lá, outro pé cá, mas o importante é que eles são vetores paralelos. Vetor paralelo para a gente é isso. São vetores que vão ter a mesma direção. Tem a mesma direção bem aqui. Então são vetores paralelos. E essa relação que aparece aqui, muita gente não entende, quer dizer isso. Quando é que dois vetores são paralelos? Quando eu divido e o valor é uma constante. Eu estou dizendo, se você divide o gradiente de f pelo gradiente de g, esse cara bem aqui vai ser uma constante. Gradiente de f pelo gradiente de g vai ser uma constante. E essa constante é o multiplicador de Lagrange. Então, por isso que eu estava comentando com vocês aqui, que essa história de querer obter o valor máximo, mínimo, sujeito a uma condição, que nós chamamos para esse método, né, de multiplicador de Lagrange, basicamente é dizer, olha, o gradiente de f e o gradiente de g, lá onde é o candidato ao máximo, porque no máximo eu colo no vetor gradiente, que vai me levar na direção do máximo, o mínimo me fornece essas informações, eu vou ter que os vetores são paralelos. Tá? Eles têm a mesma direção, pode ter mesmo sentido, pode ter sentidos opostos, vai depender da situação, mas a direção é a mesma, então os vetores são paralelos. Então esse desenho que estava aqui era para simbolizar isso, que bem aqui você tem, por exemplo, filhão, vamos ver se o verde fica legal bem aqui, essa aqui, você tem um vetor nesse ponto, vai ter um vetor gradiente aqui de f, você tem, por exemplo, aqui um gradiente da função g, e eles são vetores paralelos, e é o que está dizendo aquela relação lá. Show de bola? Agora anote que eu volto com a questão. Nós vamos resolver agora um exemplo pai d'égua, e ele é assim. Determine o ponto da reta 2x mais y igual a 4, que está mais próximo da origem. Só isso é a questão. Determine um ponto dessa reta que está mais perto da origem. Eu posso desenhar para você aqui, porque quando a gente não tem muito o que fazer na vida, a gente fica desenhando, né? Esperando que caia aquela ideia. É assim que funciona mesmo. Você vai, pera lá, vamos desenhar, né? Em algum momento vai vir a ideia aí. A gente está esperando essa ideia. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, a origem perpendicular. Ah, isso aqui é uma reta. Eu sei desenhar essa reta? Sei. Que eu isolo o y. Quando eu isolar o y, eu vou ter 4 menos 2x. Lá das aulas de funções, né, do primeiro ano, esse 4 que não tem variável é chamado termo independente. É o toque no eixo das ordenadas. Vai tocar no número 4. E aqui é negativo. Então, a reta é uma reta decrescente. Então, olha só o que está acontecendo, filhão. Está começando a vir a ideia. É na calma. Então, bem aqui eu tenho uma reta decrescente passando pelo número 4. Tudo bem? Agora eu venho, tá, legal, desenhei, mas não é isso que eu quero. Eu não quero desenhar reta. Eu quero descobrir um ponto, determine um ponto, uma reta é formada por infinitos pontos. É como se fosse o seguinte, eu tenho uma rodovia, está aqui a rodovia, e bem aqui tem um hospital no ponto O. Em algum momento, quando eu passar pela rodovia, eu vou estar o mais perto possível desse hospital. Que ponto é esse? Que lugar é esse? Poderia ser assim o enunciado. Seria chique. Então, existe um ponto bem aqui dessa reta, que eu não sei qual é. Existe um ponto, mas quando eu fizer a distância desse ponto à origem, eu vou ter o menor valor. Eu vou ter uma distância mínima bem aqui. Então, deixa eu dar uma engrossada nessa linha para você ir pegando a visão aí, aquele olhar, né, aquele olho de Tandera, né, visão além do alcance. E aí você olha, e como é que eu vou fazer? Tudo bem, eu já entendi
que tem um ponto na reta. O que eu quero saber é o ponto da reta, viu? Que alguém pode dizer, é o 0, 0. Não, pera lá. O ponto que eu quero saber é esse ponto P. Existe esse ponto que quando eu fizer a distância com a origem, essa distância será menor. E aí eu vou lembrar do meu terceirão, do meu terceiro ano. Quando eu estudei geometria analítica, eu aprendi a calcular a distância entre dois pontos. Qual é a fórmula para achar a distância entre dois pontos? Raiz quadrada de xa menos xb à segunda mais ya menos y de b elevado à segunda. Não adianta você se precipitar que você não consegue resolver a questão na pressa. Primeiro, porque essa questão ela tem uma dificuldade. Eu não tenho a função. Eu não sei qual é a minha função. Eu tenho um vínculo. E esse 2x mais y igual a 4, porque eu vou usar Lagrange. Eu estou pensando em quem é meu g, quem é meu f. O meu f é a minha pergunta. A minha pergunta é apenas que a distância tem que ser a menor, a distância é mínima. Mas que função é essa que vai me dar a distância mínima? Eu não tenho ainda. Estou construindo esse pensamento com vocês. Mas eu tenho vínculo, eu tenho g. Estou feliz, tenho g. Ótimo. Mas venha cá. Esse meu D aqui é a distância desse meu ponto P até a origem. Vamos mudar logo as letras. A distância de P à origem. Isso é a fórmula do jeito que você aprendeu no seu ensino médio ou no seu curso de analítica aí. Distância de P até O. Quem é a distância do ponto P até a origem? Eu vou fazer agora. Raiz quadrada de x do ponto P, que é x, x da origem, que é 0, porque a origem é 0, 0. Então, você continua assim. X menos 0 elevado à segunda, mais y menos 0 elevado à segunda. Dessa maneira que você vai fazer o nosso esquema aí. Então, eu tenho um ponto que eu quero saber, o x, y. Eu tenho a origem. Eu faço a distância entre esses pontos, porque essa distância vai me dar uma maneira de obter a distância mínima. Então, eu quero um cara que a distância é mínima, eu quero o cara mais perto. Eu não quero o valor máximo, eu quero o valor mínimo. Aí, uma jogada que eu vou fazer bem aqui. E nós fazemos, eu vou te explicar por quê. Eu elevo essa minha equação, à esquerda e à direita, à segunda potência. À esquerda e à direita, à segunda potência. Aqui, pachaca, pachaca, corta essa raiz aí. E aí ficou assim, que a minha distância de P a O, a origem é 0, 0, não vai esquecer. É x menos 0 à segunda, que é x. Y menos 0 à segunda, que é y à segunda. E esse cara bem aqui, eu vou chamar de f. Esse vai ser o valor da função. Essa é a minha função. Minha função f será x à segunda mais y na segunda. Alguém pergunta assim, Mura, por que você não deixou a raiz? Por que você fez a raiz desaparecer? Porque eu não quero viver perigosamente. Se eu deixar com a raiz, eu vou ter que fazer conta com raiz, vai ficar muito complicado. E qual é a pergunta da questão? Eu quero que o valor seja mínimo. Olha só, se esse cara aqui é mínimo, a raiz quadrada vai ser mínima. Então, tanto a raiz ou não, se é só lógico que a raiz estando vai dar mais trabalho na hora de fazer as contas. É por isso que quando a gente vai trabalhar com esse cara bem aqui, a gente eleva sempre a segunda potência. Apareceu uma raiz, eleve ao quadrado para facilitar a sua vida. Tá bom? Não é para ficar bonitinho, não. Então, a minha função, meu f, é esse cara bem aqui, a distância segunda. Então, agora ficou um exercício como do estilo, né, do estilo simples, das questões anteriores. Porque eu tenho a minha função f, o qual eu quero achar o valor mínimo dessa função aqui. E eu tenho meu vínculo, tenho meu g. E agora sim, após esse raciocínio, esse bate-papo, essa resenha entre a gente aqui, eu posso chegar e dizer, vamos agora pensar em gradiente. Eu vou chegar aqui e vou calcular o gradiente dessa f na manha, gradiente de f
Derivada em relação a x, 2x, porque a derivada de y a segunda vai zerar. Derivada em relação a y, x a segunda zera e y a segunda 2y. Achei o vetor gradiente. Mas, cara, se tivesse uma raiz aí, pensa, para fazer a derivada aí quando tem uma raiz. Lembrar que a derivada de raiz de u é 1 por 2 raiz de u, vezes u', ia rolar a regra da cadeia, não seria bom. Então a gente não é nada bestinha de pegar esse, vamos elevar o quadrado para facilitar a nossa vida aqui, não é para ter trabalho não. Ali a minha g de xy vale 2x mais y menos 4. Lembra aquele esquema? Jogo 4 para cá, fica 0 do outro lado. Então, esse é meu g. E aqui eu vou achar o meu gradiente. Meu gradiente aqui vai ficar derivada em relação a x, 2. Derivada de 2x é 2, de y é 0, de menos 4 é 0. Vou derivar em relação a y. 0 em relação, derivada de 2x em relação a y é 0. De y em relação a y é 1. E de menos 4 é 0. Está aí o vetor gradiente. E agora que eu vou para a história de Lagrange. Eu vou dizer mais, deixa eu globalizar vocês aqui, ó, mais, o gradiente de f me deu esse valor aqui, 2x, 2y, igual a lambda, vamos colocar um lambda de vermelho aqui, a lambda, vezes o gradiente da g. Quem é o gradiente da g? 2 e 1. Aqui você vai fazer a multiplicação, 2x, 2y, igual a lambda vezes 2, 2 lambda, e lambda vezes 1, que é lambda. Só que acontece que esses vetores são iguais. Se os vetores são iguais, o primeiro é igual ao primeiro e o segundo é igual ao segundo. Você faz assim, filhão. 2x é lambda. 2 lambda, né? Quase que eu esqueço 2. 2x é 2 lambda. E daqui eu posso cortar esse 2. Pachaca, x é lambda. Segura a onda. Do outro lado, eu tenho que 2y vale lambda. 2y vale lambda. E daqui eu posso, já tenho aí, ó. Por que eu já tenho uma conclusão boa? Porque, olha só, pelo poder da fé, espero que você tenha fé. O x é lambda e o 2y é lambda, só que o lambda é o mesmo. Se o lambda é o mesmo, eu posso igualar. Se eu for igualar esses caras aqui, eu vou ter a conclusão que x é 2y. Você pegou a visão? Posso até marcar, olha, o y é 2 lambda, né? Ou melhor, o lambda é 2y e o lambda é x. Então, nós temos aí que o x vale 2y. E acabou a questão. Porque eu achei uma condição entre o x e o y, porque eu volto lá no vínculo e o vínculo me ajuda. Olha só o que eu vou fazer. Nós sabemos, deixa eu colocar de verde, ficar melhor a imagem talvez para você aí. Nós sabemos o seguinte, escreva aí. O que é que nós sabemos? Que 2x mais y vale 4. É um sistema, filhão. Quando você faz isso aqui, vira um sistema. Não tem mais lambda aqui. É um sistema entre x ser igual a 2y e a condição, que é o meu vínculo. E aqui no lugar do x, eu coloco que ele vale 2y. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter aqui que 4y mais y, pega a visão, 4y mais y vale 4. Não sei se você percebeu, mas o meu y vale 4/5. Porque 4y mais y vai dar 5. Vou até colocar aqui para você, pela nossa amizade, 5y vale 4. E eu tenho que o meu y vai ser 4 dividido por 5. Está aqui. 4/5. E se eu tenho y, já tenho x. Porque para você ter o x, basta jogar bem aqui. Que o x ele é o dobro de y. 2 vezes 4/5.
2 vezes 4 vai dar 8. 8 dividido por 5. Deixa eu ver se não cortou, não. Tá ótimo. Então, resposta da questão. Coloque aí. Resposta. Qual é o ponto que está mais próximo da origem? É o ponto 8/500, coloque aí, que é o valor do x, e o valor do y, 4/500. Então, bem aqui está a sua resposta. E eu resolvi uma questão assim, bem interessante, uma questão muito comum, tá? Isso aqui não é nada assim de anormal. Quem estuda multiplicador de Lagrange, o professor sempre passa essa versão e outras versões, né? Eu poderia ter não uma reta, eu poderia ter um plano passando uma folha de papel infinita e um ponto, perguntar qual a distância, qual a menor distância desse ponto até esse plano bem aqui, né? Então, isso são perguntas comuns que sempre vão esperar você, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.